Essas são as métricas de Go No Go do Fluxo Faz-me Rir. Ops, que isso? Que métricas são essas? O que é Fluxo Faz-me Rir? Vem comigo. Vamos primeiro mostrar o que é um fluxo de caixa no setor imobiliário. Eu vou desenhar aqui um gráfico que mostra muito bem isso. Eu vou desenhar aqui um pequeno gráfico. Por favor, não olhem para o meu desenho em relação à perfeição da sua reta, aos arquitetos e designers aqui presentes. Por favor, não fiquem ofendidos. Esse é um fluxo de caixa projetado. Olha que interessante. Todas as setas para baixo significam déficit de caixa. Todas as setas para cima significam superávit de caixa. O que é isso, Cristiano? Basicamente, aquela demonstração do resultado do exercício periodicamente apurada, seja ela mensal ou trimestral, que é aquele carinha, né? Que a gente vem aqui, deixa eu pegar aqui uma outra canetinha, uma caneta vermelha e a gente mostra melhor. É onde nós vamos apurar o resultado do nosso projeto. Receitas menos custos, menos despesas, menos impostos, juros. Maravilha, a gente vai chegar aqui no nosso resultado. Olha que legal. A apuração do nosso resultado periodicamente vai possibilitar entender se nós estamos com lucro, ou seja, resultado positivo, ou prejuízo, resultado negativo. Talvez as minhas receitas durante alguma fase do projeto sejam menores do que toda a minha estrutura de investimento, a minha estrutura de custos e despesas. Haverá momentos em que as minhas receitas serão superiores, porque todo o grosso do investimento já foi implementado. E basicamente esse retrato se dá a partir do momento que a gente começa a projetar o cronograma de desembolso, quando nós analisamos toda a estrutura de custo, toda a estrutura de despesas, enfim, tudo aquilo que é desembolso. Quando ele acontece, de que maneira, com qual velocidade ele é gasto. Ao mesmo tempo, tudo isso deve ser integrado com o quê? Com a minha estrutura de receitas. Como eu vou vender e como eu vou receber. Como eu vou vender seria uma tabela de venda. Já o recebimento ele vai estar atrelado com a nossa velocidade de venda. Ou seja, a integração de tabela de venda, de preço e velocidade de venda vai permitir que possamos projetar todo o nosso fluxo de recebimento do projeto. Olha que bacana! Então, dentro dessa construção desse fluxo de caixa, o fluxo de caixa nada mais é do que a integração dessas duas grandes variáveis, recebimentos e desembolsos. E a partir do momento que a gente faz a projeção dela, levando em consideração quando ela acontece, a gente tem a figura desse danado aqui, do fluxo de caixa. Nós conseguimos visualizar os possíveis descasamentos. Por quê? Porque a gente gasta em um movimento e recebe em um outro movimento. Dificilmente isso acontece ao mesmo tempo, na mesma velocidade. No setor imobiliário é comum a gente começar gastando, começar investindo. Olha aqui o fluxo mais faz-me rir. A gente começa investindo, depois eu tenho a minha curva de recebimento, depois eu tenho a minha curva de custo, ou seja, de obra, onde os custos ainda serão maiores do que os nossos recebíveis. E depois eu entro aonde? No fluxo faz-me rir. O fluxo faz-me rir, esse garotão aqui, ó, onde eu não tenho mais déficit de caixa, onde eu só vou ter o quê? Superávit de caixa, onde tudo começa a ficar maravilhoso e saboroso. É nesse momento que a gente começa a entender quando o nosso projeto inicia a sua devolução de capital, quando ele termina a devolução de capital e ele inicia a distribuição de riqueza, ele inicia a distribuição de lucro. Riqueza, eu vou segurar um pouquinho ela, tranquilo? Porque a riqueza ela depende de uma análise integrada do projeto finalizado, do projeto já construído.
Eu, nesse momento, ou seja, periodicamente, eu ainda não tenho condições de entender se ele já gerou a riqueza. Ele pode, nesse momento, ter gerado, mas ainda não ter sido suficiente para a gente poder analisar se o nosso projeto é consistente ou não. Então, a riqueza a gente analisa depois, quando o projeto tiver todo ele projetado, o seu início, meio e fim. Mas o meu fluxo faz-me rir é quando começa fluxos de superávit. Ou seja, aqui, a partir de agora, o pesado dos meus investimentos já foram. Então as minhas receitas serão maiores do que as minhas despesas. E aí a gente vai entender se todo esse fluxo positivo será suficiente para dizer se o nosso projeto vale mais do que custa ou custa mais do que vale, se ele gera riqueza. Olha que bacana! Maravilha! Vem para cá! Dentro da estrutura desse fluxo, mais uma vez eu digo, as setas para baixo significam déficit de caixa. Nesse período, e vamos colocar esse cara no tempo hoje, no tempo 0. Vou botar aqui tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5 e tempo 6. Que 6 bonito! Esse menino tem uma caligrafia maravilhosa! Bom, quando nós temos a seta para baixo, significa que nós tivemos déficit de caixa, ou seja, naquele período eu tive prejuízo. As minhas receitas foram inferiores à estrutura de custo e de investimento, ou sequer existiram. Aqui no início do projeto eu tenho uma série de gastos de investimentos que são feitas antes do lançamento. Maravilha! Então, setas para cima significa que naquele momento a minha estrutura de recebimento está sendo maior do que a minha estrutura de custo, de desembolso. Ou seja, eu estou tendo lucro naquele período. Lucro, prejuízo. Lucro, lucro e lucro. E nesse período, prejuízo. Vamos chamar de investimento, tranquilo? Prejuízo não. Mas é déficit de caixa, ou seja, investimento. Beleza? Maravilha. Olha só como funciona o comportamento de todo o nosso negócio na linha do tempo. Quanto mais próximo de hoje, tudo que está acontecendo aqui, quanto mais próximo de hoje, o impacto é maior. Quanto mais longe de hoje, deixa eu apagar esse carinha daqui, só para não ficar tão borrado para vocês. Quanto mais longe de hoje, o meu impacto é menor. Caramba! Se eu estou com resultados negativos, eu vou apagar aqui também essa estrutura de receita para a gente poder não ficar com uma coisa tão contaminada. Um minutinho. Maravilha. Um quadro quando apaga é um quadro quando apaga. Tudo que está próximo de hoje, ele tem um impacto maior. Se eu tiver com déficit de caixa logo próximo de hoje, eu vou ter que arrumar esse dinheiro. Vou tirar da onde? Vou tirar do meu bolso? Vou chamar investidor? Vou fazer um contrato de mútuo? Vou pegar dinheiro emprestado? O que eu vou fazer? Eu preciso arrumar essa grana. Da mesma forma que se estiver sobrando dinheiro próximo de hoje, o impacto será maior. Eu vou usar o próprio dinheiro do projeto para fazer frente aos déficits de caixa, ou seja, a sua necessidade de investimento. Eu já ganho dinheiro, eu já uso dinheiro, faço o projeto com dinheiro dos outros. Com dinheiro do próprio projeto, na realidade, né? Eu faço com que o projeto trabalhe com maior eficiência. Por quê? Porque eu tenho caixa logo no início do projeto. Então, tudo que está próximo de hoje, o impacto dele é maior, seja ele negativo ou positivo. E tudo que está longe de hoje, ele tem um impacto menor. Caramba, os meus déficits de caixa estão lá na frente. Então, eu consigo elaborar algumas estratégias, pensar em algumas estratégias para poder o quê? Melhorar ainda o resultado. Eu consigo elaborar uma estratégia para captar os recursos que eu irei precisar lá na frente com um custo minimizado, com um custo mais estruturado. Eu tenho tempo para estruturar esse capital. Da mesma forma, se todo o meu ganho, ou seja, o meu lucro, estiver muito distante de hoje, caramba, o impacto dele é menor. Por quê? Porque ele está lá na frente ainda. Eu preciso fazer com que toda a máquina funcione até chegar lá. No boom imobiliário, logo no final do boom imobiliário, onde nós entramos no processo de recessão, onde nós tivemos uma série de ofertas, muitos empreendedores quebraram, muitos empreendedores entraram em recuperação judicial. Por quê?
E o pior, entraram em recuperação judicial, quebraram, tendo lucro futuro projetado. O cara tinha lucro, mas ele não tinha combustível, ele não tinha caixa. Eu sempre digo isso, o que quebra uma empresa não é prejuízo, o prejuízo ele ajuda. O que quebra uma empresa é falta de liquidez. A falta de liquidez faz com que você não tenha combustível para poder realizar o teu negócio. Eu preciso ter combustível para andar, para construir, para levantar o prédio, para fazer o loteamento. Ainda que eu tenha lucros futuros projetados, isso ainda não é nada. Como é que você vai realizar isso? Como é que você vai converter isso? Como é que você vai pegar nesse dinheiro? Você tem perna, meu amigo? Porque se você não tiver perna, você não pode entrar nesse negócio. Ou se entrar, já precisa entrar de forma estruturada. Vou arrumar um sócio, vou arrumar parceiros, vou pegar esse dinheiro de forma estruturada, você precisa entender como fazer. Essa é a lógica. Essa é a grande vantagem de você fazer esse estudo, de você fazer essas projeções, de você entender as métricas de Go No Go antes de empreender. Porque sempre você vai conseguir entender duas grandes possibilidades. Se você deve de fato fazer, ou seja, o Go, ou se você deve não fazer, o No Go. Esse é o motivo. O Go No Go é tão somente a tomada de decisão de fazer ou não fazer aquele projeto. Porque da mesma forma que ele pode ser extremamente atraente e realizável sob o ponto de vista da tua estrutura de negócio, da tua perna, da tua estrutura de cash, ele pode ser inviável, ainda sendo viável. Como assim, Cristiano? Ele pode ser inviável levando em consideração o meu perfil, o meu momento. Caramba, eu não tenho perna para fazer esse empreendimento. Ainda que ele seja atrativo e dê uma baita de uma viabilidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho network, eu não tenho aonde buscar esse capital. Eu não tenho ainda crédito para poder estruturar uma capital via instituição financeira. E aí você consegue entender se ele é viável sob todos os pontos de vista. Ele precisa ter geração de riqueza, mas ao mesmo tempo eu preciso ter estrutura para fazê-lo, para realizar esse projeto. Olha que bacana, tudo isso antes de fazer. Esse é o grande motivo de se fazer estudos, de entender as métricas de Go No Go. E o bacana é que as métricas de Go No Go, elas são trabalhadas dentro de uma projeção de fluxo de caixa. É o que nós chamamos de análise dinâmica, de fluxo de caixa dinâmico. O fluxo de caixa dinâmico, nesse primeiro momento, ele precisa ser projetado para que nós possamos compreender o comportamento de todo o nosso negócio, levando em consideração a estrutura de venda, por exemplo. Venda é uma coisa que a gente não consegue controlar, é uma coisa que a gente precisa compreender. Quem controla a venda é o mercado, é o potencial comprador. Caramba, tem demanda reprimida para absorver o teu produto? O que ele pode comprar? O que ele deseja comprar? O que é extremamente foda para esse cara? Importante. O que não é tão importante? Ih, caramba, aquela galera deseja comprar, mas não agora. Tá todo mundo endividado naquela região. Eu preciso entender essa lógica para poder projetar todas as minhas receitas. Olha que bacana. O custo não, o custo é mais fácil. A gente determina a forma de uso do nosso cash, do nosso capital. A gente determina a curva de desembolso. As métricas de Go No Go, elas devem ser aplicadas, ou seja, as métricas de tomada de decisão, elas devem ser aplicadas compreendendo exatamente todo o comportamento do nosso projeto. Então, eu vi lá que o nosso projeto, levando em consideração a demanda, quando eles querem comprar, como eles querem pagar, como eles podem pagar, não querem, ele gera esse retrato. E a partir desse retrato, a gente consegue o quê? Extrair as métricas que vão balizar a nossa tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo. O que é a métrica Payback? Payback, ele é o tempo de devolução do capital. Quando que esse projeto começa a devolver toda a estrutura de investimento. Ora, visualmente aqui a gente já começa a ver que esse projeto, a partir do tempo 3, logicamente eu não vou entrar na seara do payback descontado e do payback simples agora, tranquilo? Mas
Visualmente, a gente já começa a ver que a partir daqui, se eu estiver com o meu gráfico acumulado, ou seja, com o meu fluxo de caixa acumulado, eu já consigo compreender que a partir daqui esse é o ponto de devolução. A partir daqui já seria o quê? Considerando mais uma vez que o meu gráfico, todo o meu gráfico, meu fluxo de caixa, eu estou puxando ele acumulado, tranquilo? Aqui já é o ponto de devolução. Eu entenderia de forma visual que a partir do terceiro período eu começo a pegar lucro. É extremamente importante para o empreendedor entender quando ele começa a pegar no lucro. Quanto tempo ele demora para reaver o investimento que foi feito? Tem investidor que tem perfil de negócios de curto prazo. Esse cara jamais pode entrar no loteamento, porque o loteamento tem um payback longo, porque o agente financiador desse modelo de negócio é o próprio loteador. Normalmente, os lotes são financiados pelo próprio loteador e não por uma instituição bancária. Já quando a gente vai para um negócio vertical, o ciclo ele é um pouco mais curto. Por quê? Porque eu termino a obra e se eu tiver vendido tudo, eu entrego para o banco e o banco me repassa, ou seja, paga para mim o financiamento, o valor que será financiado pelos adquirentes. Então a gente precisa compreender isso e o payback ele é fantástico, porque ele ajuda a compreender ciclo, ou seja, qual o tamanho do ciclo desse projeto. Caramba, é muito longo, eu só começo daqui a 6 anos, 7 anos, eu não quero não. Eu quero entrar em projetos cujo ciclo de devolução do capital seja no máximo de 3 anos. Aqui você já consegue entender se esse projeto atende aos padrões estabelecidos por você de entrada ótima. Bacana? Aí a gente vai, por exemplo, com um carinha chamado valor presente líquido. Putz, o que é valor presente líquido? Normalmente, quando a gente vai empreender, toda a tomada de decisão da gente, deixa eu apagar aquele risco que eu fiz aqui, toda a tomada de decisão que a gente faz, ela considera o quê? O hoje. Ela considera o hoje. Ou seja, eu projeto, eu faço toda a projeção de fluxo de caixa, levando em consideração os movimentos de recebimento e de gastos, mas a minha tomada de decisão é hoje. Então eu preciso entender quanto vale esse projeto hoje, para saber se ele vale mais do que custa ou ele custa mais do que vale. Olha que interessante, na matemática financeira a gente tem o seguinte processo. Me permitam apagar aqui, a gente vai ajustando à medida que a gente vai correndo aqui com a explicação. Valor presente líquido, beleza? Presta atenção, o valor presente líquido, primeiro, antes de falar do valor presente líquido, eu preciso mostrar para vocês o efeito do fluxo de caixa na linha do tempo. Na matemática financeira, eu vou botar aqui R$100 no tempo 4 e tem R$100 no tempo 5. Eu posso somar esses dois caras e dizer que eu tenho R$200, levando em consideração o somatório do que está no tempo 4 e do que está no tempo 5? Não, eu não posso fazer isso. Na matemática financeira, para eu somar, diminuir, multiplicar, dividir, ou seja, qualquer operação matemática que eu queira fazer, eu preciso estar na mesma base matemática. Ou eu levo o cara que está no tempo 4 para o tempo 5, e na matemática financeira, tudo que eu levo de hoje para o futuro, eu estou aplicando. Ou eu vou trazer o cara que está no tempo 5 para o tempo 4. O que acontece? Se eu trouxer algo que está no futuro para hoje, eu estou descontando. Então, seja para aplicar ou para descontar, a gente precisa do quê? De uma taxa. Seja para aplicar ou para descontar, eu preciso de uma taxa. E qual a taxa que a gente utiliza? Eu sempre uso, nos meus cursos, eu explico de forma detalhada, que a taxa mínima de atratividade é o cara que deve ser utilizado, tanto para aplicar quanto para descontar. Como assim, Cristiano? A taxa mínima de atratividade do projeto é a taxa que remunera o capital de quem está investindo. Aquele cara que está botando dinheiro no projeto. E toda vez, a métrica principal desse cara que investe
é entender se aquele projeto gera ou não riqueza. Ih, Cristiano, está complicando. Agora você complicou e você precisa melhorar um pouco mais essa sua didática. Então, nesse momento, eu vou desenhar um outro carinha aqui. Vem comigo. Não se desespera, não. Calma aí. Que é hoje. Eu vou desenhar um mini balanço patrimonial. Olha aqui, ó. Caramba, isso é uma reta, Daiane? Não. Então, vamos fazer direito. E olha que eu tenho um quadro com risquinhos. E agora, Daiane? Muito bom. Então, eu vou botar aqui o ativo desse lado e aqui o passivo, mais o patrimônio líquido. Daiane, bateu no hoje. Vou tirar o hoje, tá? Tá hoje aqui. Maravilha. Olha só, como é que funciona a estrutura de investimento, só para a gente poder compreender essa lógica de uso de taxa, tá? Dentro do negócio imobiliário, toda vez que eu monto alguma empresa, toda vez que eu monto um projeto, a gente, normalmente, os empresários montam a danada da SPE, uma sociedade de propósito específico. Ou seja, eu estou segregando todas as informações daquele empreendimento numa pessoa jurídica que tem início, meio e fim. Ela tem um propósito, que é fazer aquele empreendimento. Beleza? Então, a gente tem essa personalidade jurídica aqui, ó, que é o nosso projeto. Todo o dinheiro que eu boto naquele empreendimento, todo real que eu invisto, vou lá, vou fazer uma medição de obra, tomei um guaraná, fiz um lanche, gastei. Caramba, aquele dinheiro que eu gastei naquele projeto, naquele centro de custo, eu desejo que ele retorne de mãos dadas com lucro, com rentabilidade. Sendo assim, no meu ativo, por natureza, por essência, tudo que deve ser alocado nele são os meus bens e direitos. Se eu compro um terreno, se eu compro tijolo, se eu compro material de construção, tudo está aqui. Porque esse cara está construindo, está produzindo o ativo que será vendido. Então, todos os gastos que serão alocados aqui, eu não vou nem falar em nomenclatura de gasto, despesa, custo, tranquilo? Seja ele no curto prazo ou no longo prazo, tudo que eu boto aqui eu desejo que retorne com rentabilidade. Então eu vou chamar esse cara aqui de investimento. Ou seja, para cada real investido, aqui ele tem que ter vindo de algum lugar. Ainda não inventaram uma forma de brotar dinheiro. Então, para cada real investido, ou ele veio de uma estrutura de capital de terceiro, ou ele veio de uma estrutura de capital própria. Olha que interessante. As duas estruturas, ela tem custo. A gente está muito acostumado a entender que somente esse carinha aqui, ó, tem o seu custo. A gente está acostumado, assinou o contrato de empréstimo, pegou com o banco tal, está explícito ali naquele contrato de mútuo a taxa que eu devo pagar e quando eu devo amortizar. Esse cara não tem nada explícito. Ele não tem o hábito, por exemplo, de mandar um boleto dos juros mínimos, ou seja, da remuneração que ele ganharia se estivesse investindo, por exemplo, no banco, no renda fixa. Concordam comigo que se ele não estivesse empreendendo, ele estaria ganhando dinheiro facilmente com uma simples aplicação? Então, no mínimo, eu tenho que considerar uma reposição, uma remuneração de capital do sócio empreendedor, do sócio investidor, o capital próprio, aquilo que ele ganharia sem fazer força, acrescido de quê? Do risco do negócio. Gerar riqueza e gerar lucro, a diferença está exatamente aí. Quando a gente gera riqueza, significa que tudo aquilo que foi produzido, que foi fabricado, que foi comercializado, teve capacidade de pagar todos os seus déficits de caixa, remunerar o capital de terceiro, ou seja, pagar os juros e amortizar, bem como devolver o capital do sócio investidor com a sua devida remuneração. Somente depois disso, se sobrar dinheiro, eu digo que o projeto é bom, que ele gerou riqueza. Esse é o VPL. Esse é o danado do VPL. Significa o quê? Que trazido a valor presente, ou seja, todos os meus fluxos de caixas projetados, descontados a uma taxa mínima, ou seja, a TMA, taxa mínima de atratividade, adequada ao risco, que é aquilo que ele ganharia sem fazer esforço acrescido de risco,
quando a gente vai trazer a valor presente, o nosso fluxo de caixa, a gente vai trazer todos esses fluxos aqui, ó, todos esses fluxos, deixa eu só apagar aqui para a gente não ficar com tão borrado, tranquilo? A gente vai trazer tudo que está negativo para cá, a valor presente, tudo que está positivo a gente vai trazer para cá, os fluxos de caixa, e o nosso objetivo é entender se o somatório de tudo que foi trazido a valor presente, observe que quando eu trago o valor futuro para o presente, eu estou descontando. E cada desconto que eu faço em cada período, eu estou separando a remuneração mínima da estrutura de investimento. Se ela tiver capital de terceiro e capital próprio, eu vou utilizar o custo médio ponderado de capital das duas. Se eu tiver só com capital próprio, eu estou tirando só o capital do investidor. Mas quando eu faço isso, eu estou preservando a remuneração mínima do investidor. Eu estou tirando aquilo que eu tenho que pagar somente como remuneração de capital. De modo que o somatório que estiver aqui de tudo aquilo que eu trouxe, já descontando a remuneração da estrutura de investimento, se ela for positiva, significa o quê? Que o projeto vale mais do que custa, ou seja, ele foi capaz de remunerar a estrutura de capital, ele foi capaz de amortizar tudo aquilo que estava negativo e ainda sobrar dinheiro. Ou seja, o projeto gerou valor. Essa é uma métrica fantástica, valor presente líquido. Líquido separando já aquilo que é de obrigação do empreendimento, que é remunerar o capital investido durante o período do investimento, que é o método do fluxo de caixa descontado. Eu utilizo a taxa mínima de atratividade para fazer essa brincadeira. Eu não, né? É assim que a gente vai utilizar. Só que a taxa mínima, ela pode ser só do capital próprio ou ela vai ser ponderada, custo médio ponderado de capital, considerando a taxa de cada player, ou seja, qual o custo de capital de cada player. Bacana? Então eu mostrei para vocês o payback, o tempo que o projeto devolve o capital investido e a partir desse momento ele começa a te dar lucro. Eu te mostrei o valor presente líquido, mas uma das métricas que eu mais gosto é o ROI, que é o retorno operacional sobre o equity. Equity, capital próprio. Basicamente, ela substitui a TIR, a taxa interna de retorno de do projeto. A taxa do projeto, vamos apagar aqui agora, o que é a taxa de retorno, né? Antes de falar desse carinha, eu preciso falar do que é a taxa de retorno. Show! Presta atenção. As métricas que vão sinalizar a riqueza, uma delas eu já falei, que é o valor presente líquido. A gente falou da devolução do capital, que é o payback. O mercado utiliza muito esse danado aqui, que é a taxa de retorno do projeto, a taxa intrínseca de retorno do projeto. Basicamente, ele diz qual o retorno médio do projeto, levando em consideração os investimentos e superávit de caixa. O problema é que ele tem uma série de peculiaridades dentro da estrutura de cálculo, que eu não gosto muito, porque ele não está muito próximo da realidade. Sobretudo, se calculado dentro do Excel. O Excel, por exemplo, quando você tem várias inversões de caixa, tem uma inversão, eu estou negativo, passo a estar positivo, volto a ficar negativo, depois eu vou para ser positivo de novo. Quando a gente tem essa estrutura, a TIR ela já dá problema no Excel, porque o Excel ele não consegue calcular múltiplas TIR. Para cada inversão de caixa, eu teria que ter uma nova TIR. E o Excel ele não calcula múltiplas TIR, eu teria que fazer isso na mão. Tem um outro detalhe. Quando a gente tem a explosão da TIR, vamos supor que esse projeto aqui está dando para a gente 30% de rentabilidade. Para que isso seja uma realidade, todos os meus superávites de caixa, ou seja, vou apagar aqui, todos os meus retornos positivos, os meus superávites de caixa, precisam ser reaplicados pela própria TIR. Ou seja, todos os meus superávites de caixa precisam ser reaplicados, neste caso aqui, pela própria TIR. Caramba! E eu não acredito que o projeto consiga fazer isso. O que normalmente eu faço? A gente faz um ajuste na TIR, construindo o que nós chamamos de TIR modificada. Basicamente, e aí a gente vai para a realidade, tá?
Quando nós estamos com as estruturas de déficit de caixa e de superávit de caixa, a gente precisa tentar tornar ela o mais real possível da operação, ou seja, daquilo que de fato vai acontecer. O que a gente vai fazer? Eu simulo uma captação. Tudo que está negativo, eu trago a valor presente, simulando uma captação. Você lembra que tudo que tiver próximo de hoje tem um impacto maior? Se eu estou trazendo tudo que está o negativo para hoje, eu estou potencializando os investimentos, eu estou penalizando o meu projeto. Ainda que eu esteja descontando, eu estou simulando a captação. Quando eu trago a valor presente, eu posso usar uma taxa simulando uma captação. Show? E tudo aquilo que estiver positivo, eu vou levar a valor futuro simulando uma aplicação. Então vamos para a realidade. Se faltar dinheiro, você não vai ter que pegar? Ou você pega do seu bolso, ou você vai pegar emprestado? Tô certo ou tô errado? A realidade, a operação real. Se faltar, você não vai ter que pegar? Se sobrar e você puder, você não aplica, ainda que seja durante uma semana, mas você não aplica? É exatamente essa lógica que a gente está fazendo. Sobrando eu estou aplicando, faltando eu estou captando e trazendo para resolver logo hoje. Quando a gente faz isso, gente, olha que interessante. E aqui eu posso utilizar na aplicação, eu falei da taxa de captação quando ela for negativa, e a taxa de aplicação eu vou simular para as aplicações que eu vou trabalhar. Eu considero a mesma taxa, tanto para aplicar quanto para captar, eu sempre vou considerar a taxa de investimento da estrutura do projeto. Ou seja, quem está botando dinheiro no projeto. Por quê? Porque eu considero que nesse caso aqui eu utilizaria a taxa mínima de atratividade dos investidores. Eu considero que se faltar dinheiro, eu consigo pegar dinheiro dentro da mesma estrutura de financiamento original do projeto. E se sobrar dinheiro, o mínimo que eu quero não é a TMA, ou seja, a devolução do capital com a remuneração e o risco, é o mínimo. Então eu aplico esperando pelo menos o mínimo e eu capto esperando o mínimo porque é aquilo que eu já tenho como certo. E aí a nossa estrutura de investimento ela vai ficar assim, ó. O nosso fluxo de caixa ele passa a ter todos os investimentos que a gente trouxe a valor presente aqui no tempo zero e todas as aplicações que a gente levou para o futuro aqui no tempo final. Então observe que eu tenho só uma inversão de caixa, não vou ter problema algum. Quando eu tiro a TIR do projeto, automaticamente ele me dá um carinha chamado emitir. Essa é uma outra métrica. Mas calma lá, Cristiano. Então a emitir é a TIR, só que ela é a TIR ajustada. A TIR do projeto ele consegue te dizer qual a taxa de retorno que o teu negócio está lhe dando. Mas espera aí, você pode ter vários sócios. Não necessariamente aqui está mostrando o dinheiro que você vai botar no teu bolso. É por isso que eu chamo agora a presença, mais uma vez, do meu querido amigo ROE, que é o retorno sobre equity. Quanto eu ganhei para cada real que eu gastei? Essa é a melhor taxa de retorno. Normalmente eu só utilizo a TIR no início do projeto para poder entender se o meu projeto está dentro de padrões de retorno do mesmo nicho de negócio que eu estou trabalhando, ou seja, benchmark. Meu projeto está gerando retorno igual a projetos semelhantes? Porque do contrário eu posso estar perdendo eficiência. Isso pode ter sido ocasionado por uma compra, pela incorporação do terreno mais onerosa, ou um aumento excessivo da minha matéria-prima, ou uma redução da capacidade de compra que impactou no valor de venda. E aí a gente vai conseguir entender, caramba, a TIR ela é ótima para sinalizar a eficiência do teu projeto. Mas, meu irmão, quem vai dizer a eficiência da geração de riqueza, sobretudo aquela que entra no teu bolso, é o retorno sobre equity. Quanto eu ganhei para cada real que eu gastei. Aí eu vou precisar da última, pelo menos que eu uso, métrica, que é a exposição de caixa. A exposição de caixa nada mais é, e aí eu vou desenhar a última vez, eu prometo que essa será a última vez, tá? Eu aposto que vocês já devem estar viciados nos meus desenhos. Eu aposto que vocês agora criaram um novo método de desenhar, vendo o artista
geometricamente falando, na sua perfeição. Olha que reta. Fantástico, gente. Então vamos aqui, presta atenção, a exposição de caixa do meu projeto é o acumulado de todos os meus déficits de caixa. Esse cara está dizendo para mim o quê? O pico. Qual o capital de giro, levando em consideração os descasamentos de fluxo de caixa, em função das projeções de recebimento e das projeções de desembolso, ele está dizendo que eu vou precisar, eu vou ter esses períodos de déficit. A partir do momento que a gente trabalha o acumulado, a gente consegue entender o pico máximo, ou seja, quanto que eu tenho que aportar. A partir desse momento, a gente começa a fazer a relação de quanto eu vou ganhar, efetivamente eu vou botar no meu bolso, e quanto, dividido por quanto eu vou gastar. E a gente pode fazer isso mensal, trimestral, anual, do projeto inteiro. O bacana do ROE, que é o retorno sobre equity, é exatamente isso. É dizer pra gente quanto eu ganhei para cada real que eu gastei. Ela é a taxa efetiva, é a taxa direta que todo investidor busca, que todo empreendedor deseja compreender. É o que efetivamente entra no teu bolso. Ele mostra risco, porque quanto maior o investimento, quanto maior a necessidade de caixa, maior deverá ser também, na mesma proporcionalidade ou até maior, o seu retorno, o seu lucro. E se o teu lucro não sai daquilo, ou seja, ele é uma constante, porque eu tenho a limitação do preço de venda, e se você está aumentando o teu custo, a tua relação de rentabilidade ela vai diminuir. O ROI ele mostra efetivamente tanto a riqueza quanto o risco do teu projeto. Então, o payback ele diz quando volta o dinheiro que eu investi. E a partir daí eu começo a ter lucro. A TIR, ela mostra para você a eficiência do teu projeto em relação ao nicho de mercado que você quer entrar. O ROE, ele mostra a rentabilidade direta do teu bolso, aquilo que está entrando versus aquilo que está saindo. A exposição de caixa, ela sinaliza para você o quê? A necessidade de caixa do teu projeto, o capital de giro. Essas são as métricas de Go No Go. Analisando elas de forma integrada, você sempre vai conseguir compreender o melhor modelo de entrada, inclusive entendendo que não deve entrar. Gostou do conteúdo? Dá o seu like aqui, compartilha com as pessoas que você acha que faz sentido. Ativa o sininho aqui para você receber notificações e acompanhe a gente aqui no canal. Ficou legal?